Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos começar hoje mais um capítulo do Evangelho de Marcos. Lembrando que o Evangelho de Marcos é um evangelho mais curtinho. Estamos hoje começando o capítulo 10 e o evangelho todo tem 16 capítulos, ou seja, já estamos caminhando para o final, para a reta final desse capítulo. E você que acompanha os nossos estudos e já acompanhou o Evangelho de Mateus, sabe que a reta final é justamente o relato do sofrimento de Jesus, a ida para Jerusalém. E esse capítulo aqui já marca a transição final na jornada de Jesus para chegar em Jerusalém. Então estamos chegando realmente na reta final do Evangelho de Marcos. Hoje então, capítulo 10, eu espero que a sua Bíblia já esteja aberta. Nós vamos hoje começar com o capítulo 10, dos versículos 1 até o versículo 12. Acompanhe comigo a leitura da bendita palavra de Deus. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele e, de novo, ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Em grande escala, o capítulo 10 de Marcos, que é um capítulo relativamente longo, repete alguns dos ensinamentos que nós tivemos em Mateus, nos capítulos 19 e 20. Esse é um dos primeiros ensinos que são repetidos aqui por Marcos, certamente por causa do mesmo momento, não é? E o relato do mesmo contexto que Mateus colocou em Mateus, no capítulo 19. Aqui Jesus já está se movimentando, indo para a Judéia, ou seja, descendo de onde ele estava para a região onde era Jerusalém, que ficava no sul de Israel daquela época. E, como de costume, os fariseus se aproximam de Jesus com todo tipo de suspeita, com todo tipo de ardil, para tentar fazer com que ele tropeçasse em alguma coisa. A felicidade dos fariseus era tentar confundir Jesus e, em especial, tentar colocá-lo em xeque com relação ao povo que o seguia. A tentativa dos fariseus era desacreditar Jesus de alguma maneira perante os seus discípulos, perante as pessoas que o seguiam, fazendo com que ele talvez se confundisse, se tropeçasse em alguma coisa da lei, algo que eles pudessem apontar como errado e então desacreditar Jesus. Mas é claro que Jesus era muito sábio, e eu quero evitar usar a expressão esperto, porque Jesus realmente era muito sábio, além de conhecer, claro, a intenção do coração dos fariseus. E nesse texto, então, os fariseus, como nos diz aqui o texto logo no verso 2, os fariseus o experimentaram, ou seja, de novo com ardil, com a intenção de fazê-lo tropeçar, de pegar em alguma coisa, lhe perguntaram: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Havia um costume
que os judeus diziam que era mandamento, mas Jesus corrige dizendo que era concessão e não mandamento. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas havia um costume em Israel que permitia que houvesse o divórcio, e a mulher recebia uma carta de divórcio quando o seu marido não queria mais coabitar com ela. Em geral, isso partia mais do marido em relação à mulher do que da mulher em relação ao marido. Mas Jesus, para deixar bem claro, no final da passagem, iguala ambos, tanto homem quanto mulher, para a gente reforçar a ideia de que sempre para Deus, um e outro são iguais, espiritualmente falando, e não há nenhuma distinção entre homem e mulher. Mas aqui especificamente, Jesus então pergunta: que vos ordenou Moisés? É óbvio que Jesus sabia do que Moisés havia dito com relação ao divórcio. Mas a questão é que naquele tempo havia já duas posições. Havia uma parte dos líderes judaicos que eram bem mais estritos e restritos com relação ao divórcio, e só aceitavam o divórcio no caso de adultério. E haviam aqueles que tinham uma interpretação muito mais licenciosa desse texto e admitiam o divórcio por qualquer motivo, baseado no fato de que o homem estava ali desgostoso ou não se afeiçoava mais à sua esposa, e então por qualquer motivo ele podia dispensá-la e dar a carta de divórcio. Mas Jesus corrige isso e retorna para a lei, ele retorna para a palavra de Deus e a ordenança que Deus tinha dado. Por isso, em primeiro lugar, Jesus aponta para o fato de que o que Moisés fez foi uma concessão. Ele permitiu o divórcio em caso e em regime de concessão, ou seja, como último recurso. Por quê? E Jesus dá a razão aqui no verso 5. Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Ou seja, Jesus corrige aquela visão errônea da interpretação de alguns daquele tempo, que diziam então que por qualquer motivo podia se divorciar da esposa. Jesus diz: por causa da dureza do vosso coração, ou seja, porque com o coração duro ia-se embora a possibilidade de reconciliação, de perdão, ia-se embora a paciência, ia-se embora o próprio amor que o marido deveria nutrir pela esposa, e claro, vice-versa, né? Como nós vemos dito na própria Escritura. E com a dureza de coração ia também embora a noção do que Jesus vai falar daqui a pouco, que é a noção de aliança que o marido tem com a mulher e que a mulher tem com o marido. Essa aliança é chamada de casamento. Não é um mero pedaço de papel, não é uma mera formalidade, é sim uma aliança nos moldes da própria aliança que Deus tinha com o povo. Uma aliança que não podia ser quebrada, uma aliança permanente. Esse sempre foi o ideal de Deus com relação ao casamento. Uma aliança que é nutrida por respeito, por amor. Esse sempre foi o ideal de Deus para o casamento. Por isso Jesus denuncia o grande problema. O problema não era o que Moisés disse, o problema nem era a interpretação em si, o problema era a dureza do coração daqueles que interpretavam de forma licenciosa o texto. Por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou esse mandamento, diz Jesus aqui no verso 5. Porém, desde o princípio, então Jesus volta para a Escritura, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher. Essa união, essa palavra aqui quer dizer dessa aliança que une homem e mulher de forma indissolúvel. Para Deus o casamento é permanente, para Deus o casamento é indissolúvel. Lá no livro de Malaquias nós lemos que Deus odeia o divórcio.
E isso precisava estar em perspectiva aqui. Jesus volta para a Escritura para reafirmar o fato de que desde o início Deus uniu o homem de uma tal maneira que esse relacionamento seria duradouro, permanente, e não desfeito por qualquer motivo banal, como acontecia no tempo de Jesus e como infelizmente acontece nos nossos dias, mesmo em meio a crentes, mesmo no seio da igreja, infelizmente. E depois os discípulos, verso 10, dizem: voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto, e ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra ela, ou seja, expõe a mulher ao adultério. E se ela repudiar o seu marido e casar com outra, comete adultério. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Em primeiro lugar, que se aqui nós temos a omissão daquilo que nós vimos em Mateus. Jesus não fala explicitamente a não ser por causa do adultério, por infidelidade. Nós já sabemos que a Escritura permite o divórcio quando há infidelidade, porque é quebra da aliança. O que Jesus está dizendo aqui é que, com relação aos outros motivos que Jesus não considerava corretos para o divórcio, abria-se a questão de expor a mulher ao adultério. Por quê? Porque se separaram por motivo que não era correto, e também o próprio homem poderia cometer adultério ao se casar com outra. Então aqui nós temos uma questão que é até mais profunda, é o divórcio e o segundo casamento. Meus queridos ouvintes, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, longe de mim querer aqui julgar qualquer pessoa, mas nós estamos expondo aquilo que é o ideal de Deus e o propósito de Deus com o casamento. É a isso que Jesus retorna aqui. A vontade de Deus é que o casamento seja permanente. Ele fez uma concessão com relação ao adultério. E ao falar aqui da questão de casar de novo depois de um divórcio, Jesus toma o cuidado de voltar para o princípio que o próprio Deus estabeleceu. E Deus, claro, perdoa. É óbvio que há graça e que há misericórdia, mesmo para pessoas que se divorciaram, talvez numa situação que não seja a de adultério. Não estou aqui querendo dizer que a Escritura condena essas pessoas e as considera culpadas permanentemente, mas é preciso que haja reconhecimento da falha em seguir o padrão de Deus, para que Deus restaure, para que Deus abençoe essa pessoa e que com o perdão ela possa então reconstruir a vida. Há perdão em Deus, mesmo para essas situações, é óbvio. Elas não são situações permanentes de pecado. Essa pessoa não vai permanecer em pecado eterno, permanente, não é? Perante Deus. Longe disso. Mas o que nós temos aqui é que Jesus aponta para o fato de que o padrão de Deus não muda. Infelizmente, o que nós temos muitas vezes é que as pessoas acham que Deus vai fazer mais concessões, ou que Deus vai avaliar essas coisas numa curva, no caso aqui descendente, baixando ou nivelando por baixo o seu padrão. Mas Deus não faz isso. Mas, como nos diz o livro de Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. No momento em que quebramos o padrão de Deus, no momento em que rompemos com aquilo que é o ideal de Deus, podemos voltar, podemos retornar, podemos suplicar perdão e podemos também perdoar. Esse é o ideal de Deus para nós, esse é o ideal de Deus para os casamentos. E é por isso que Jesus diz aqui, então, se ela repudiar seu marido, ela volta agora até para a mulher, e casar com outro também pode expor o marido, o ex-marido, ao adultério. Homem e mulher iguais perante Deus, espiritualmente falando, tanto um quanto o outro estariam expostos ao adultério, ao adultério nessa situação. Então, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, só para fecharmos e concluirmos aqui essa passagem, o ideal de Deus é que o casamento é permanente, é duradouro. Ele foi feito realmente para durar a vida inteira. Por isso que Jesus disse: o que Deus uniu, não separe o homem. Deve haver conversa, deve haver diálogo, deve haver perdão e não dureza de coração. É isso que Jesus diz aqui. Deixemos, pois, a dureza de coração e busquemos o perdão,
Busquemos a reconciliação, busquemos o diálogo, porque Deus certamente vai abençoar e vai derramar graça para que haja restauração e perdão. Continuaremos no nosso próximo encontro esse capítulo estudando a segunda parte, o segundo trecho. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.